O texto da pregação desta noite está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos de 8 a 15. Colossenses capítulo 2, versículos de 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Por que devemos olhar exclusivamente para Cristo? Há um ditado que diz assim: quem tem filé não corre atrás de osso. Embora seja um dito popular, ele traz uma verdade bem interessante, de que se você tem o melhor, você não vai correr atrás do pior. Se você tem ouro, não pode ficar correndo atrás de latão. Se você tem um cavalo árabe puro sangue, não pode ficar de olho no jegue alheio. Se você tem uma Harley Davidson, por que querer uma cinquentinha? Se você anda de Rolls Royce, vai querer um Fusca? Vai. Se você pode ir daqui para o Japão de avião supersônico, por que fazer a opção por um teco-teco? O contexto dessa passagem é que os crentes de Colossos tinham Cristo. Desde que eles foram alcançados na salvação, que eles receberam Cristo. Cristo lhes satisfazia. Cristo lhes dava santidade. Lhes dava luz contínua. Era o seu consolo na tribulação, na angústia. Eles viviam seguros com Cristo. Tinham acesso direto à presença do Pai, em oração, através de Cristo. Mas, irmãos, surgiu no meio lá do povo, da cidade e da igreja, falsos mestres, falsos professores, dizendo-lhes que era preciso uma meditação profunda, um conhecimento superior, intelectual, apurado, antes que eles pudessem conhecer a Deus e serem salvos. Quer dizer, Cristo nem mencionado era. Era uma dessas muitas filosofias engendradas por uma mente maligna, uma mente humana maligna, para seduzir os servos do Senhor e afastá-los da verdade, afastá-los da simplicidade e pureza devidas a Cristo, como dizia Paulo. Então o apóstolo aqui lhes diz: cuidado, irmãos, não se deixem envolver por banquetes de ossos, porque vocês têm o banquete das melhores carnes. Não se deixem iludir com vinhos falsificados, vinhos já turvados, quando vocês têm à disposição os melhores vinhos, os vinhos clarificados. Olhem exclusivamente para Cristo, porque Cristo é tudo. Que o foco de vocês esteja 100% no Senhor Jesus Cristo. Paulo fez esse apelo, essa exortação à igreja de Colossos. Então, com esse título, por que devemos olhar exclusivamente para Cristo? Eu quero trazer aos irmãos 3 razões que dão suporte à exclusividade de Cristo para as nossas vidas. E a primeira razão pela qual devemos olhar exclusivamente para Cristo é porque há inimigos querendo nos confundir. E ele diz isso no versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs subtilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então Paulo está dizendo, irmãos, nós temos inimigos e o propósito deles é nos enredar. Enredar é jogar a rede para nos prender. E os meios que eles usam para nos enlaçar são filosofias, ele diz aqui, e vãs sutilezas. Essas filosofias e vãs sutilezas são apoiadas, irmãos, na tradição dos homens. Que ele diz aqui, na tradição dos homens, que é a sabedoria humana, essa sabedoria do mundo, né? E esse termo enredar é a mesma palavra usada para roubar. Roubar. Era uma palavra grega que significava roubar. Então, quando ele usa essa palavra nesse contexto, ele está dizendo que esses falsos mestres, com os ensinos falsos deles, têm por objetivo roubar do coração de vocês a verdade de Cristo, que ele colocou lá. Essa é a tentativa. Quando você lembra da parábola da semente, Jesus disse que aquela semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas não estão nem aí. Aí vem Satanás e arrebata o que lhes foi semeado no coração. É a mesma palavra usada aqui. Eles roubam, eles querem roubar a palavra que foi semeada no coração. Filosofia, irmãos, é um termo que a gente sabe, né? Significa amor pelo saber. E aponta, meus irmãos, para aquela conceituação de Deus que uma mente humana não convertida faz. Por exemplo, você conversa com qualquer um aí fora e cada um tem um conceito de Deus. Cada um diz, Deus é assim, o meu Deus é assim. Quando o crente apresenta o seu Deus, aí o incrédulo diz, não, o meu Deus é diferente do seu Deus. Então, esse conceito de filosofia é aquele saber que faz uma concepção de Deus segundo o seu gosto, segundo o seu modo, e não aquele Deus que está revelado aqui nas páginas da sua própria palavra, que ele se revelou pelo seu beneplácito. Então, quando os homens dizem, eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado, então eles estão filosofando, estão engendrando, estão concebendo Deus segundo o seu gosto. É a conceituação que os homens caídos fazem de Deus e da vida. Por exemplo, a filosofia humana afirma o que a Escritura chama de pecado. Não é pecado, não é crime. O que a Escritura chama de pecado, diz a filosofia, é apenas uma manifestação da pluralidade do comportamento humano. E todos os homens são diferentes, cada um age de um jeito. Então, uns agem assim, outros agem assado, e a gente tem que respeitar a forma de agir de cada um. Mas a Escritura diz, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. A filosofia diz, não, isso é uma manifestação do comportamento de cada um. Quer dizer, meus irmãos, aquilo que levou Jesus para a cruz, o pecado, é amenizado pela filosofia, é tornado inofensivo na conceituação filosófica. Diziam ainda que a vida de todo homem precisa ser vivida aqui na plenitude, aqui na terra. Esse é o nosso mundo. Deixe de ficar presos a conceitos, a preconceitos. Viva a sua vida do jeito que você acha. Viva a sua realidade. Ó, fora desse mundo aqui, tem mais nada não. Você vê quando morre alguém, o que você faz? Vai para o velório, depois vê aquele corpo ser sepultado lá numa cova, aquilo ali os parentes choram, semana que vem está esquecido, mês que vem, ninguém se lembra mais dessa pessoa não. Viva a sua vida agora, aproveite as oportunidades. Quer dizer, eles pregam o hedonismo. Hedonismo, meus irmãos, é aquela filosofia de que a vida consiste em ser vivida ao máximo, prazer. Você tem que aproveitar e gozar a vida. Todo homem deve buscar esse prazer. Como Paulo, ironizando, disse, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Em 1 Coríntios 15, 32, quando ele estava falando da ressurreição. Se não há ressurreição, então comamos e bebamos que amanhã vamos morrer mesmo, vamos gozar a vida. Paulo disse, então o hedonismo deve ser praticado, mas ele estava ironizando. Mas a filosofia fala isso e fala, sério, irmãos? Só que esse prazer que ela prega é o prazer da carne, a satisfação dos instintos. Tudo aquilo que a Escritura diz, não faça isso.
Isso é contrário à santidade de vida. E quando olhamos ao nosso redor, os homens vivem exatamente essa vida, o hedonismo. Cada um procurando viver o seu máximo prazer. O jeito que bem entende. Não, quero gozar a vida, preciso aproveitar as oportunidades. O mundo está aí dando sopa. E é isso que eu quero fazer. Quer dizer, essas pessoas estão sendo enredadas pela filosofia e pelas vãs sutilezas. A expressão vã sutileza significa ilusão, inútil. Agora, mesmo inútil, tem grande aceitação, porque prega algo que é agradável à carne, algo que dá satisfação ao instinto, ao sensualismo. E por isso as massas são fortemente atraídas pela facilidade do prazer, aqui e agora, prometido pela filosofia, pelas vãs sutilezas. E o melhor desse sistema, na avaliação dos pecadores caídos, é que você fica no prazer da carne e ainda ouvindo que, isso não é pecado não, pode fazer à vontade, não é pecado. Deixe de grilo na sua consciência. Pode fazer à vontade. Isso é tão somente uma manifestação do comportamento humano, que cada um faz como quiser. Então, junta a corda e a caneca. É isso que o pecador já quer viver no pecado. E a filosofia dizendo que não é pecado, que você pode fazer à vontade, então é por essa estrada que eu vou caminhar. O apóstolo vai dizer que tudo isso é rudimento do mundo. Isto é, teorias humanas, elementares, simplórias, produzidas por um mundo caído, maligno, e que nada tem a ver com Cristo. E pior, não tem nada de profundas, palavras profundas, meditação profunda, nada disso. Nem levam a pessoa a nível superior algum, pelo contrário, cada vez mais a pessoa desce e afunda na sua moral. Tudo isso é fumaça, meus irmãos, ilusão, lixo, e vocês vivem na realidade em Cristo. Paulo diz, meus irmãos, vocês estão atrás de osso, de ouvir osso, vocês têm o filé, vocês têm Cristo, tudo isso é mulambo, vocês têm roupas de grife, tudo isso é latão, e vocês usam joias de pérolas preciosas. Tudo isso representando Cristo. Essas coisas que eles ensinam, nada tem a ver com Cristo. Não se deixem enredar. Olhem para as coisas preciosas que vocês já têm em Cristo. Deem as costas para coisas de menor valor, fúteis, mentirosas, efêmeras. Rejeitem. Pergunto a você. Você está rodeado de inimigos querendo mudar os seus conceitos da Escritura? Apresentando-lhe propostas mais atraentes e mais fáceis de digerir? Tenho certeza que sim. Os inimigos estão ao nosso redor. Você também tem essas pessoas ao seu redor. Pois saiba que tudo isso são filosofias que pregam a favor do pecado. São coisas fúteis e perigosas que só têm o objetivo de lhe desviar da verdade. Não tem outro objetivo. Você tem dado atenção a toda essa sujeira da sabedoria humana? Ou você tem se fixado apenas na Escritura, na palavra de Cristo, dizendo assim, não, Cristo me basta, Cristo me basta. E o apóstolo diz, cuidado, irmãos, não se deixe enredar, não se permita ser roubado da verdade de Cristo que está no seu coração. Essa foi a primeira lição. Devemos focar exclusivamente para Cristo, porque há inimigos querendo nos confundir. Segunda lição, por que devemos olhar exclusivamente para Cristo? Segundo lugar, porque somente Ele é competente. Veja o versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você quer pessoa mais competente do que essa? Em quem toda a plenitude da divindade está habitando? Os professores da mentira, lá na cidade de Colossos, diziam assim, filosofia platônica, a alma é boa, o corpo é mau. Porque eles viam, sabe, irmãos, o corpo ser depositado no túmulo, um ano depois, 2 anos, iam lá, estava pó. Então eles diziam, isso não pode prestar, isso não pode prestar. A alma, sim, é boa, está dentro, mas o corpo é mau. Então, dizer que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo, aquele homem ali, dizer que ele é Deus, isso é um absurdo. Como poderia Deus habitar num corpo mau? Era esse o raciocínio.
dos filósofos de Colossenses. Então a Escritura desfaz essa falácia, reafirmando a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Aquele homem ali, Jesus Cristo, é Emanuel, é Deus conosco, é Deus encarnado, ele é Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo não é somente perfeito Deus, mas é também perfeito homem. Aquele homem ali, aquele corpo daquele homem é um perfeito, não tem mal nenhum ali. Ele é santo, é bom, é justo, é impecável, sem defeito, sem mácula, não tem a menor mácula. Nele habita corporalmente, naquele corpo ali, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E toda essa perfeição, Paulo diz, de Cristo foi dada a vocês, de Colossos, da igreja. Na hora da justificação, o Pai cobriu vocês com a perfeição de Cristo. De tal forma que quando o Pai olha para vocês assim, ele não vê defeito algum. Não vê dívida alguma, mácula alguma. A perfeição de Cristo foi dada a vocês, crentes na justificação. Vocês passaram a gozar de perfeição diante de Deus. Então não há o menor sentido em buscar conhecer a Deus e a salvação por outros meios que não Jesus Cristo. Ele é o melhor, ele é o competente para essa tarefa. Qualquer outra coisa, irmãos, é menor do que Cristo. Deve ser rejeitada. Quando se diz que toda a plenitude de Deus está em Cristo Jesus, naquele homem, naquele Deus homem ali, ele está dizendo o seguinte, ó, Cristo é o Todo-Poderoso. Cristo é o Eterno. Jesus Cristo ali é gracioso, misericordioso, justo, paciente, Criador, mantenedor, Senhor. Toda a plenitude de Deus reside nele. Olha a competência de Jesus Cristo. Na segunda parte do versículo 10, ele continua falando dessa competência. E ele diz assim, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Os falsos professores sustentavam que Jesus é um ser emanado de Deus. Foi criado por Deus. Jesus foi criado por Deus. Vimos esta manhã, não é? Quão distante isso está da verdade. Jesus é eterno, é o Filho eterno de Deus. Mas eles diziam assim, não, ele foi criado por Deus, ele é muito menor. Paulo diz, não, ele é o competente, ele é o competente. Por isso que nessa segunda frase ele diz que a Escritura rebate esse ensino ao dizer que Jesus é o Criador e o governador de todos os seres espirituais que existem. E ele cita principados e potestades. Se Jesus tivesse sido criado por Deus, ele nunca seria superior a principados e potestades. Mas ele diz que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Todos eles foram criados por Jesus. E todos eles estão sob o seu mais absoluto governo. Tal a competência de Cristo. E vós, ministros seus, cantamos nos Salmos, que executais as suas ordens. Salmo 103. O Senhor comanda os seus anjos, os serafins, os querubins. Mas também os anjos caídos. O Senhor comanda. Marcos capítulo 1. Conhecemos esse episódio na sinagoga de Cafarnaum. Uma das primeiras pregações de Jesus na sinagoga. Marcos 1:21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Ó, principado e potestade apareceu aí. O qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele manda e os espíritos malignos obedecem. Isso, irmãos, não é só no Novo Testamento, não. Veja o livro de Jó, por exemplo. Jó capítulo 1. Quando Satanás zombou de Jó na presença de Deus, dizendo que Jó só era fiel porque era abençoado. Aí no versículo 12, o Senhor disse assim, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder,
somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, observe aqui, meus irmãos, que Jesus limita a ação de Satanás. Confere a área de atuação dele, até onde ele pode ir, se vai ou se não vai. Tudo pertence ao cabeça. No capítulo 2 de Jó, versículo 6, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Quer dizer, ele cerceia a liberdade, ele limita a liberdade de Satanás. 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, no versículo 14, também temos uma demonstração desse poder de Jesus Cristo como cabeça de principados e potestades. Diz aqui o versículo 14: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, como ungido de Deus, né? Da parte deste, quer dizer, da parte do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Ó, Deus manda um espírito maligno atormentar Saul. Da parte do Senhor veio esse espírito maligno. Veja como Jesus é cabeça de principados e potestades. No versículo 16 desse mesmo capítulo, versículo 16 desse mesmo capítulo 16 de 1 Samuel, diz assim, versículo 15 e 16: então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão à tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. É a musicoterapia. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Versículo 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, tomava a harpa e a dedilhava, então Saul se sentia livre, se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Veja 1 Reis agora. 1 Reis, capítulo 22. O rei de Judá, a nação fiel, está visitando o rei de Israel, a nação infiel, numa visita espúria, não autorizada. E o rei de Israel convida o rei de Judá para fazer uma associação militar e irem guerrear contra o inimigo comum. Algo que Deus jamais queria. Deus não queria nem a visita, quanto mais a associação militar. Então foram chamados os profetas da corte e todos eles aprovaram, mas só que eram profetas falsos. Então o rei de Israel achou aquilo muito fácil. Disse: não tem mais um profeta aqui pelo qual possamos consultar o Senhor? Tem, mas é um sujeito aí muito chato que só diz o que eu não quero. Mande chamá-lo. Aí chamaram Micaías. Aí a partir do versículo 19, 1 Reis 22, 19, Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe? Perguntou o Senhor. O profeta está falando de uma visão no céu. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que subcaia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Isso é o profeta Micaías dizendo aos dois reis, Acabe e Josafá. Então, meus irmãos, ele é o cabeça de todo principado e potestade, inclusive os anjos do mal. A Escritura mostra isso. A competência de Jesus é sem limites. Ele não somente criou os seres espirituais, mas também os governa, segundo bem entenda, dentro da sua perfeição. Versículo 15 mostra também ainda a competência de Jesus, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, a competência de Jesus é tal que não somente usa as hostes espirituais para os seus propósitos justos, santos e bons, mas também lhes infligiu
e amarga derrota quando triunfou dele na cruz. Esse termo despojar, despojando, se aplica ao saque feito durante uma batalha aos bens do inimigo. E quais eram esses bens do inimigo que Jesus despojou? Nós, os crentes, que estávamos presos nas regiões das trevas, e o Senhor nos despojou, nos tirou. O valente chega, amarra o mais valente, né? O mais valente chega, amarra o valente e lhe despoja os bens. Foi isso que Jesus fez, despojando. Cristo saqueou das mãos dos inimigos aqueles que eles quis libertar e os transportou para o reino da luz. Ele já libertou muitos e vai libertar tantos outros, irmãos, pela evangelização da igreja, sabemos disso. Jesus Cristo diz aqui no versículo 15, também os expôs publicamente ao desprezo na cruz. Isso, Paulo usou uma figura das legiões romanas. Os exércitos romanos saíam para batalhas e venciam as guerras, e no retorno vinha o general à frente, garbosamente montado no seu cavalo, entrava triunfalmente na cidade eterna, Roma, chama cidade eterna, é o epíteto. As multidões acorriam das suas casas para as praças, para as ruas, para virem o séquito passar. Então vinham, irmãos, o general da batalha vencedor à frente, todo orgulhoso, os soldados, né, uma parte do pilotão, no meio os escravos. Os vencidos vinham amarrados em correntes, em cordas uns aos outros, na maior humilhação. Então o povo ovacionava o general e os soldados e vaiava e gritava contra os vencidos, o exército vencido. E aquilo infligia uma vergonha profunda ao exército perdedor. E é essa figura que Paulo usa aqui, nesse versículo 15, para dizer que Jesus publicamente expôs principados e potestades ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, quando nós pensamos nesse versículo, nós mudamos o nosso pensamento, porque nós estamos começando a semana chamada Santa. Em tese, hoje foi o domingo que Jesus entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém, e ele disse, eu sou o Messias. Ele nunca tinha dito isso. Eu sou o Messias. Aceitou a designação, a glória, né? E ele desfilou entrando pelas ruas de Jerusalém, e o povo aclamando com palmeiras, ramos, cobertores. E aquela semana toda ele passou subindo o Monte das Oliveiras e descendo para o templo. Pregava durante o dia, à noite subia para dormir, né? E foi nesse vai e vem. Na quarta-feira teve a Páscoa, na quinta-feira teve a Páscoa, a celebração da Páscoa. Ele se reuniu com os apóstolos, subiu de novo para o monte, lá foi preso e na sexta-feira foi crucificado. Então ele foi esbofeteado aqui naquela noite, uma sessão de escárnio, de bofetadas, de cuspe, de murros. Ele estava enfraquecido já, irmãos, a noite toda apanhando. De manhã foi julgado pelo Sinédrio, levou para Pilatos, depois levou para Caifás, depois volta para Pilatos. Então ficou naquele vai e vem. E lá para as 11 horas, no final da manhã, ele foi crucificado, né? E foi erguido o madeiro, e Jesus ficou pendurado entre a terra e o céu. Diz que houve trevas das 12 às 15, e às 15 horas ele entregou o Espírito e morreu. Mas, irmãos, naquele período ali daquelas trevas, Jesus lá, tem sede, e aquela cena tétrica, aquele coitado ali, pendurado na cruz, irmãos, e a gente, e o povo com pena, a gente lê os evangelhos, e a gente tem aquela dó, aquela pena, irmãos. Mas o apóstolo Paulo diz, irmãos, olhem aquela cena com outros olhos. Vocês estão vendo aquele Jesus aparentemente derrotado ali? Aquela aparência de derrota é a maior vitória. Sabe o que está acontecendo ali? Ele está despojando os principados e potestades, está tirando o seu povo do império das trevas e transportando o seu povo para o império da luz. E também ele está publicamente expondo os principados e potestades ao desprezo. Diz aqui, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Então aquela cena de aparente derrota é só aparente. Ali é a maior vitória do Senhor Jesus Cristo que ele está obtendo. Então, com essa argumentação aqui, o apóstolo está dizendo aos irmãos da igreja de Colossos o seguinte: meus irmãos, como não voltar-se inteiramente para Jesus Cristo, o vencedor? Como não focar exclusivamente esse ser ímpar, rechaçando toda e qualquer proposta apresentada pelos inimigos da igreja? Como vocês podem dar ouvidos a homens falsos que estão oferecendo latão para vocês quando vocês têm todo o ouro? Não tem sentido. É isso que Paulo está dizendo. Ele é o competente. Ele é o competente. Pergunto a você: a que mais você dá valor, além de Cristo? Para a construção da sua vida espiritual, do seu ofício cristão, do seu edifício cristão, melhor dizendo. Para quem mais você tem olhado? Você tem conseguido enxergar a competência exclusiva e invencível de Cristo Jesus? O que mais você está buscando? A quem mais você está procurando? Eu lhe aviso, é perda de tempo. Cristo é tudo, é suficiente. Olhe, foque só para Ele. Se você não fizer isso, sua vida está perdida. Somente Ele é competente. Essa foi a segunda lição. Mas ainda tem uma última lição, irmãos. Porque devemos olhar exclusivamente para Cristo. Em terceiro lugar, porque somente Jesus nos traz benefícios eternos. No versículo 11 de Colossenses 2, o apóstolo disse assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, a Escritura vai começar a relacionar os benefícios eternos que os crentes ganham em Cristo. E o primeiro citado aqui qual é? Novo nascimento. Nele fostes circuncidados. Mas eu não estou falando da circuncisão do prepúcio, eu estou falando da circuncisão do coração, do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Imagine, Cristo se aproxima de você como um médico, você está sentado na mesa de operação, ele se aproxima e faz a circuncisão do seu coração. Uma cirurgia que ele fez. E nessa cirurgia, ele lhe despojou da carne. Lhe tirou, extirpou o domínio que a carne exercia sobre a sua vida. Se ele não tivesse feito isso, o seu destino final seria o inferno. Mas ele se aproximou como competente médico e fez essa cirurgia no seu coração, que é o novo nascimento. Aí agora, nascido de novo, vem mais bênçãos. Ele lhe ordenou o simbolismo do batismo, que é o simbolismo externo, é um testemunho público, do lado de fora, exterior, onde todo mundo vê, de algo que aconteceu lá dentro do seu coração, onde somente Deus vê. Ninguém vê. Por isso que ele disse: o que vocês receberam no interior, no íntimo, externem publicamente pelo batismo. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele associa o seu batismo com a entrada de Jesus no túmulo e a saída de Jesus do túmulo ressuscitado, para viver uma nova vida. Por isso que ele tinha dito em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, tudo em você é novo. Tudo em você é novo. E foi isso que ele comparou aqui. Então, ele lhe trouxe, irmãos, esse benefício eterno. Cristo fez em você a cirurgia da salvação. Mas não apenas esse benefício. Na primeira frase do versículo 10, tem outro benefício. Também nele estáis aperfeiçoados. Uma vez nascido de novo, batizado, ingresso na igreja,
Jesus começa a operar em você a santificação, conformando você à imagem de Cristo, como um modelador está fazendo. O modelador do Alto do Moura, que trabalha com barro, ele molda a figura que ele deseja. E o que Deus deseja é moldar você à imagem de Cristo. O nome disso é santificação. Ele lhe dá a igreja fiel, ele lhe dá a ceia, o culto, a pregação da sua palavra, lhe dá a comunhão dos santos, a comunhão com ele, a evangelização, que ele promete estar com você, que é o meio mais rigoroso que ele usa para chamar o povo dele que está nas trevas. Então tudo isso, meus irmãos, se constitui no seu aperfeiçoamento. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele está fazendo cada um de vocês mais e mais parecidos com o Filho dele. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho dele, disse o apóstolo em Romanos 8. Versículo 13, ele fala de outro benefício eterno que os crentes recebem. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Jesus, meus irmãos, nos perdoou os pecados e delitos. Ele fez isso. E como foi que ele nos perdoou, meus irmãos? Tomando sobre ele a culpa que era minha. É assim que ele perdoa pecados. Nós fomos perdoados nesse sentido. Alguém teve que pagar a culpa, porque Deus não apaga perdão assim, como a professora apaga a lousa. Não apaga assim, não. Todo pecado para Deus tem que ser vingado. Se ele não vinga no pecador, vinga no substituto. E quem é o substituto? É Cristo. E nós cantamos, foi ali pela fé que meus olhos abri, meu pecado castigado em Jesus. Não é assim que o hino canta? O hino diz? Foi ali pela fé que meus olhos abri. Aí meu pecado foi castigado. Alguém teve que pagar. Deus não perdoa pecado nenhum. Quando diz que Deus perdoa os nossos pecados, está dizendo que ele tirou a nossa culpa para outro pagar. Aí eu fiquei isento. É assim que Deus perdoa pecado. Porque ele é santíssimo, irmãos. Ele não pode deixar o pecado ficar sem castigo. Não pode. Todo pecado tem que ser vingado. E o nosso pecado foi vingado em Cristo. Então, ele nos perdoou nesse sentido. Tira a minha culpa e bota no outro. Cristo foi quem pagou. Repare como ele diz no versículo 14. Como é que foi feito o perdão? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Viu como é que ele cancela a dívida? Como é que ele cancela a dívida? Ele rasga a minha promissória? Não, não rasga a minha promissória. Ele tira a promissória da minha ficha de débito e coloca a minha promissória na ficha de débito de outra pessoa. Paulo disse, ele cancelou o meu escrito de dívida. Aí você pensa que ele pega a promissória e rasga e joga no fogo. Não, faz isso não. Ele cancelou o meu escrito de dívida. E a última frase diz, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aí você pensa que Deus foi lá, pegou a sua nota promissória, aí pegou um prego, com um martelo e encravou na cruz. Encravou naquele que estava na cruz. Aqueles pregos que fixaram o corpo de Jesus, eles estão encravando também a minha dívida, a sua dívida. Senhor, transfere a dívida. Ele me perdoa porque transfere a dívida. Encrava naquele que está na cruz. No SPC eterno, eu fiquei negativado. Mas Jesus ficou positivado. Jesus pagou por nós. Ele nos fez esse benefício. E é isso que a terceira lição está dizendo. Somente Jesus nos traz benefícios eternos. Ele fez a cirurgia da circuncisão do meu coração e me deu um novo nascimento. Depois ele me aperfeiçoa com a santidade. Ele perdoa os meus pecados, encravando a minha nota promissória sobre ele na cruz. Pergunto a você, será que depois de ser lembrado do que Jesus fez por você,
dos benefícios eternos que ele lhe otorgou, você ainda vai ficar cocheando entre dois caminhos, olhando para Cristo e olhando para os falsos mestres, olhando para o Evangelho e olhando para a filosofia, olhando para a palavra de Deus e olhando para as vãs sutilezas? Será que ainda vai? Será que depois de ter recebido de Jesus os benefícios do novo nascimento, da justificação, da santificação, do perdão, você ainda vai olhar para as propostas alternativas dos falsos mestres, de escritores renomados, de filósofos e eruditos, que falam contra Jesus, contra a sua palavra e a favor do pecado? Você vai ficar olhando? Será que depois de ser lembrado de tudo isso, de tudo quanto você recebeu de Jesus, você ainda vai dizer, como os ímpios do Salmo 2 disseram: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas? Não quero ficar amarrado a preconceito nem à igreja do Senhor. É isso que você vai dizer? Eu concluo o sermão e digo o seguinte: olhar para Jesus, porque há inimigos querendo nos confundir a todo instante. E se não focarmos a nossa atenção nele, seremos confundidos. Vamos ser enredados por filosofias e vãs sutilezas. Olhar para Jesus, porque somente ele é competente contra os nossos inimigos. E somente ele nos traz benefícios eternos. Por tudo isso é que devemos olhar exclusivamente para Jesus Cristo. Porque é nele que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, para nós revelados. É nele que toda a plenitude de Deus reside. É em Cristo que encontramos repouso e satisfação da nossa alma. É em Cristo que a nossa alma se satisfaz. Só ele é competente para nos valer. Só ele nos deu benefícios eternos. Por isso que nós dizemos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.